Ideia maravilhosa, essa ideia do Skype. Eu ainda não tinha participado de nenhuma live assim pelo Skype, muito legal, porque dá para muita gente participar, muito boa ideia. Deus abençoe. Quero cumprimentar todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, dizer que eu estou me sentindo muito honrada nessa hora por estar aqui, poder olhar para o rostinho de vocês, estava com saudade mesmo de ver cada um, porque a gente, alguns como Neuza, Pastor João, Geisa, Robson, a gente até fala, o irmão Josafá fala muito com o Rogério, mas a gente não se vê, e isso aí está faltando, né? Eu estava sentindo saudade de vocês, sim. Quero agradecer Pastor João, em especial por esse momento, porque foi ele quem fez o convite. Não sei se os irmãos estão sabendo, mas nós estamos indo embora de Salvador. E nesse momento de mudança, o pastor nos convidou para estar aqui até meio uma despedida, né, irmãos? Porque a gente está indo embora da cidade, a gente vai voltar para o Sudeste. E é importante para a gente, é um momento diferente, né, de retorno até, porque nós vamos voltar para Campos dos Goytacazes, nós temos uma casa, vamos morar lá. E o sentimento que veio ao meu coração nesse momento, assim, é de gratidão, sabe, irmãos? É gratidão mesmo. Principalmente, antes de entrar na palavra, eu quero expressar minha gratidão a vocês como igreja, sabe? Vocês são muito especiais, vocês são pessoas muito queridas. O pastor João e Neuza têm um papel muito importante nessa nossa chegada aqui em Salvador, eles sabem disso, muitos sabem, mas eu queria lembrar da história, lembrar de como a gente se conheceu. Nós estávamos em Porto Velho, o Rogério já com transferência aqui para Salvador, chega um casal de Salvador na igreja que nós congregávamos em Porto Velho, e esse casal indicou, o Rogério conversando com ele indicou alguém que conhecia pastor João para fazer o meio de campo do apartamento para nós aqui. E assim a gente conheceu o pastor João. E, consequentemente, minha querida amiga Neuza, lembrando hoje de a gente se falando pelo WhatsApp, por vídeo, vocês dois indo para a praia, vocês estavam fazendo alguma coisa e a gente conversando, porque nós quase que nos tornamos vizinhos. Então, mas aí o Senhor, mesmo assim, chegando aqui, nós não fomos vizinhos geograficamente, mas congregamos no mesmo lugar, e foi uma honra muito grande o tempo que nós passamos com vocês. Foi um tempo assim que eu vou guardar muito no meu coração. Saudades de Diogo, hein, pastor João? Lhe ver subindo nos coqueiros, quem sabe um dia a gente não volta aqui para ir lá no Diogo. As comidas gostosas. O Neuzinho aprendi a comer muqueca de ovo, que eu acho maravilhoso. Então, gente, são as saudades. E tem outro casal também, muito especial. Estou citando esses dois, mas eles são os representantes da igreja. Geise e Robson, queridos do nosso coração. Geisinha e Robson foram os nossos guias turísticos no primeiro dia que a gente chegou lá na Peniel. Primeira pessoa, primeiro casal que nos apresentou Salvador foi Geise e Robson. Fizemos um tour pela cidade com eles e também fizemos uma viagem maravilhosa para o sul da Bahia ano passado, com os dois. Então, são representantes da excelência em cuidado e amor. Pastor João e Neuza, Robson e Geisa. E pronto. Com eles eu abraço cada um de vocês, queridos, da igreja. Eu amo vocês. Não vou citar nomes para não ser injusta, mas eu amo cada um de vocês de todo o coração. E como os planos do Senhor sempre são especiais e diferentes, 4 anos e meio, 4 anos e meio mais ou menos, estamos nós indo embora de Salvador. Ficamos um ano e pouco aqui numa igreja perto de casa, por isso que não estamos direto com vocês, porque a gente mora longe, assim, e aí optamos por uma igreja mais próxima, mas vocês sempre morando no nosso coração. E aí falando e continuando a falar em gratidão, eu gostaria, a porção da palavra que o Senhor colocou em mim para ministrar, exatamente que está em Colossenses 3, de 1 a 4, e de 12 a 15, que eu vou ler para os irmãos, amém? Diz assim:
Colossenses 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. O 12 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, e se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Esses versículos, queridos, eles falam sobre santidade e amor fraternal, né? E o nosso maior incentivo a mostrar a gratidão vem da Bíblia, porque é nela que a gente vê muito exemplo de ser gratos. O versículo 1, o apóstolo Paulo fala assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Todas as pessoas que entendem o que é ressuscitar com Cristo, entendem o sentido pleno do que é amor e do sacrifício do Senhor Jesus. Não tem como a gente, tendo esse entendimento, a gente não sentir gratidão por Deus. É impossível. Porque se não fosse o tamanho desse amor, gente, se não fosse o tamanho do amor de Deus, a gente não estaria aqui. Para onde nós estaríamos? Eu não estaria aqui, com certeza. Eu não estaria. Já teria morrido, todos nós, na verdade, né? Então, é essa certeza que tem que nos impulsionar, irmãos, para a gratidão, porque esse sentimento é um grande motivador da nossa caminhada rumo ao céu. Portanto, se alguém ainda não ressuscitou, precisa ressuscitar com Cristo. E que a gente, ao fazer isso, a gente seja grato a Ele, não é verdade? Hoje, eu vejo nos dias de hoje uma banalização muito grande da palavra gratidão. Não sei se vocês concordam comigo, mas a gente vê essa palavra em tatuagens, tudo quanto é postagem no Instagram, a maioria do pessoal põe lá gratidão, gratidão. E eu uma vez, um dia desse, perguntei a uma pessoa o que era gratidão para ela. Ela falou: por que gratidão? Gratidão a quê? A gratidão ao universo, gratidão à natureza. O foco da nossa gratidão tem que ser Deus. Não podemos deixar de ser gratos a Deus. Aí o versículo 2, Paulo diz assim: pensai nas coisas que são de cima. Em tempos de pandemia, irmãos, como já foi até colocado aí, em tempos de pandemia, de quarentena, de isolamento social, tempo de circunstâncias tão adversas, tempos assim que a gente não entende direito o porquê de estar todo mundo andando abordaçado na rua, com as máscaras, né? É estranho, sabe? Um dia desses eu viajei e eu parei assim no aeroporto, estava olhando para as pessoas, dá uma sensação muito esquisita, sabe? Você vê todo mundo de máscara e tem pessoas que são mais assustadas que outros, aí se previnem mais ainda. Só para vocês terem uma ideia, eu vi uma menina no aeroporto aqui em Salvador, agora em julho, quando eu viajei para o Rio com a minha mãe, ela estava inclusive com uma máscara, uma capa daquelas de chuva transparente, por cima de tudo, sabe? Uma coisa assim, e aí você fica, meu Deus, o que é isso? Então são os tempos de circunstâncias assim inesperadas, porque quem diria de janeiro até aqui, em janeiro, que é hoje, em agosto, nós estaríamos numa situação assim, né? Graças a Deus as coisas estão começando a clarear, né? Mas mesmo nesse tempo de dificuldades extremas, vamos colocar assim, né, com pessoas, tanta gente sofrendo, nós temos que procurar manter nosso pensamento conectado com o Senhor.
Por isso que o apóstolo Paulo nos incentiva a pensar nas coisas que estão de cima. Temos que estar com a nossa vida, como diz o versículo 3, nossa vida tem que estar escondida em Cristo Jesus. Quando nós em Deus, com Cristo em Deus, nossa vida tem que estar escondida com Cristo em Deus. Quando nós pensamos nas coisas que estão de cima, nós conseguimos fazer isso. Manter a nossa vida escondida com Cristo em Deus. Existiu um homem na Bíblia, vou tomar, tá? Um homem dos tempos bíblicos, nós conhecemos muito esse homem, o nome dele era Davi. Esse homem ele transpirava gratidão, pelo menos é o que eu sinto quando eu leio principalmente os Salmos. Era um homem com um coração muito grato, e não foi à toa que ele ficou conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem que em tudo que ele fazia, que ele escrevia, a gente via a essência da gratidão fluindo das palavras dele, dos gestos dele. A gratidão a quê? A quem? Gratidão única e exclusivamente ao nosso Deus. E a gente vê com isso, gente, um coração grato, ele atrai o favor de Deus. Eu já ouvi alguém comentando, usando essa frase, eu acho ela, assim, perfeita. Um coração grato atrai o favor de Deus. E aí vamos só olhando para a vida de Davi, ver quantas vitórias esse homem não conquistou. Porque ele era um homem grato a Deus. Grato a Deus. O Salmo 50, versículo 23, eu estou usando na minha Bíblia, né, nova versão transformada, ela é bem assim, as palavras são usadas de uma forma bem clara, diz assim, a gratidão, só a parte A do versículo, diz, a gratidão, porém, é um sacrifício que de fato lhe honra, diz o Senhor. Algumas parábolas que o Senhor Jesus contava, Jesus falava sempre em parábolas, né? Ele gostava de contar histórias assim, por parábolas, e a gente vê nessas parábolas histórias assim que buscava a gratidão, né? Que visava a gratidão a Deus. E ele amava o coração grato. Uma prova disso é a história dos 10 leprosos, né? Quando aqueles homens que foram curados, só um voltou para agradecer. E como o Senhor se alegrou, o coração dele se alegrou com aquele gesto de gratidão. Maria Madalena, que mulher grata, muito grata. As atitudes dela com o Senhor revelavam o coração transbordando de gratidão. Os 2 devedores, foi uma parábola que ele contou, daqueles 2 devedores também, em que ele fala também de gratidão. A mulher samaritana, aquela mulher também ficou muito grata. Então, a Bíblia é recheada de histórias de gratidão que servem de exemplo e de motivação para nós. Nunca vamos deixar de ser gratos, irmãos, a Deus. Gratos, porque isso alegra o coração dele. Sei que nós vivemos dias de muita dificuldade, dias de muitas más notícias. Se a gente se ligar na mídia, no que elas falam, a gente até fica meio ruim da cabeça, porque só contam notícia ruim. A mídia parece que está programada, parece não, eu sei que está, programada para deixar as pessoas para baixo, sabe? Então, nesses tempos difíceis, em todos os aspectos, nós vemos tragédias, catástrofes naturais, um furacão que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, uma tempestade, sei lá, chamada Isaías, que também devastou lá uma boa parte lá do país. Ontem, o que aconteceu, como a irmã Neuza falou, lá no Líbano, aquela coisa terrível daquela explosão. Muitas são tragédias inesperadas, né? Muitas mortes por causa dessa pandemia, desse vírus, né? Esse tal desse Covid. Misérias. Eu estive recentemente, como já falei, lá no Rio, eu fiquei impressionada, porque aqui em Salvador eu não sou muito de caminhar pelas ruas, e aqui o nosso bairro é muito tranquilo. Mas no Rio, eu vi muita gente morando nas ruas, gente. Muita miséria, muita gente paupérrima mesmo, perdeu casa, perdeu emprego, vai com a família, gente, você vê que ele estava ali com as coisas deles, na praça, sentado,
tipo, o que eu vou fazer da vida? Sabe, é de doer o coração. Os desafios econômicos que muita gente está enfrentando, dependendo de auxílio emergencial do governo, essas filas quilométricas humilhantes, sabe? Isso tudo, se a gente deixar que isso nos envolva demais, a gente nem lembra de ser grato. Nós temos que ter muito cuidado com isso, sabe? De sempre olhar, mas sempre focar tudo que nós temos e somos no nosso Senhor. Porque nós temos muitos motivos para agradecer, queridos. Muitos motivos. E quais são esses motivos? No nosso dia a dia, os livramentos que a gente vê, os que a gente não vê. Ontem, aquele jovem que caíram 2 postes em cima do carro dele, o Senhor tem uma obra grandiosa na vida daquele homem. Eu não sei quem ele é, não sei nada sobre ele, mas eu fiquei pensando, como pode 2 postes energizados cair em cima de um carro? Coitado, ele hoje está passando algumas lutas no hospital, mas ele está vivo. E isso é motivo para ser grato. Eu espero, oro a Deus, que ele tenha essa oportunidade, se ele já não teve, de ser grato a Deus, sabe? Nós temos saúde. Eu, todos os dias de manhã, principalmente depois dessa pandemia, eu tenho o hábito de, a primeira coisa que eu faço, Senhor, muito obrigada, acordei com saúde. Porque quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão adoecendo, e a gente que consegue, sabe, vencer mais um dia bem, nós temos que ser gratos a Deus. Agradecer pelo que deu certo, agradecer pelo que não deu certo, pelo sonho que a gente realizou, por aquilo que ficou para trás. Sabe, gente, às vezes tem pessoas que, eu tô doente, eu tô sentindo dor, seja grato, seja grato, seja grata, sabe, o Senhor se alegra disso. Nunca vamos esquecer, aquele que habita nos lugares altos e santos, como diz Isaías 57:15, ele se alegra com nossa gratidão. Não vamos esquecer isso, queridos. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5:18, que tudo nós devemos dar graça. E tudo, é tudo. Quando ele diz em tudo dai graças, é tudo, irmãos. É tudo mesmo. O versículo aqui de Colossenses que eu li, versículo 12 e 13, ele nos dá a seguinte orientação. Ele manda, eu vou ler para os irmãos novamente, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, temos que ser misericordiosos, de benignidade, temos que ser bons, benignos, humildade, mansidão, longanimidade, vamos ser longânimos. É um tempo muito difícil em que as pessoas, eu ouvi esses dias também uma reportagem dizendo que nunca houve tanto divórcio, tanto problema doméstico como está havendo nesses tempos. Mas por quê? Porque as pessoas estão dentro de casa o tempo todo, muita gente agora que está voltando a trabalhar, e isso causa estresse. Então, o ser longânimo é bíblico. Nós, como cristãos, nós temos que ter longanimidade. E a longanimidade nada mais é do que paciência. Vamos ser pacientes. Ser longânimo é exatamente isso aí, é ter a alma mais alongada, né? Eu creio que seja mais ou menos por aí a tradução, o pé da letra. Mas o sinônimo é ser paciente. Vamos ser pacientes uns com os outros, suportando-vos, versículo 13, hein? Ó, suportando-vos uns aos outros, é suportar também, né? Muitas vezes a pessoa fica aborrecida, vamos suportar uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, olha que importante. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Irmão, se a gente conseguisse viver um pouco do que está aqui de orientação na palavra, nós viveríamos tão bem, viveríamos muito melhor. E sobre tudo isto, ele já vai lá, nos orientando no versículo 14, para nos revestirmos de amor. Ele diz assim, e sobre tudo isto,
revestivos de amor, que é o vínculo. Vínculo é aquilo que ata, que liga, o vínculo da perfeição. E o versículo 15 encerra dizendo, quando eu me revisto desse amor, a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações. E a palavra-chave de tudo isso, sede agradecidos. Ah, meus irmãos, vamos aprender a ser gratos, sim. É por isso que eu comecei minha fala com um sentimento de gratidão. E eu quero encerrá-la com esse mesmo sentimento. Sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito por mim, por tudo que eu sei que Ele tem feito na vida de cada um de vocês. Vocês são pessoas assim maravilhosas, cada um no seu jeito de ser, no seu estilo de vida, mas a gratidão, ela tem que fazer parte disso. A gratidão é o estilo de vida de quem confia no Pai e sabe que seus planos são sempre maiores e melhores que os nossos. Nunca vamos esquecer isso. A gratidão é um estilo de vida. Vamos ser gratos a Deus, só a Ele. Ele é o foco da nossa gratidão, Ele é o alvo. É para Ele que tem que apontar tudo que eu faço em termos de ser grata. Que nesses tempos que nós sabemos que estão sendo... São tempos proféticos, né, irmãos? Nós vivemos tempos proféticos. Tempos em que nós vemos as coisas fluindo de uma forma que não aponta para nada mais, nada menos do que o retorno do nosso Senhor Jesus. Ele está vindo, Ele está voltando. Vamos estar preparados e com o coração cheio de gratidão por tudo que nós estivermos vivendo nessa terra. Porque o que acontece? Às vezes, nem sempre a gente tem uma vida cheia de... Ninguém tem uma vida cheia de rosas. Os espinhos fazem parte do caminho, como o próprio Senhor Jesus falou, o caminho é estreito e a porta também é. O caminho é estreito e a porta também. Não alargou em nenhum momento. A porta larga continua lá. A nossa porta, o nosso caminho é estreito. Então, vamos trilhar esse caminho olhando para o Senhor Jesus, com os olhos fixos nele, porque é dele que vem a força para a caminhada. É ele que nos impulsiona e sejamos agradecidos. Amém? Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Eu quero mais uma vez agradecer muito ao meu pastor João pelo convite, agradecer a amada querida Neuza, que eu estou vendo os dois aqui, irmão Josafá, que eu também estou vendo, e acho que é só que eu estou vendo daqui. Mas todos vocês que estão aí do outro lado, Salomão com Rosani, obrigada, viu, gente, pelo amor de vocês, pelo carinho de vocês. Vocês são um reflexo do amor dos pastores de vocês. E eles são pessoas do céu, aqui nessa terra. Amo todos vocês. Muito obrigada por essa oportunidade. E eu devolvo a palavra ao irmão Salomão. Muito agradecida, em nome de Jesus. Então, antes da bênção apostólica, nós queremos também, né, expressando a gratidão, agradecer ao casal Alves, irmã Potira e o pastor Rogério Alves, pelo convívio amigável, pelo testemunho fiel, pela amizade sincera, pelo proceder carinhoso, essa rasgação de seda, mas é de coração. Vocês fizeram a diferença, viu? Vamos levar vocês para sempre no coração, lembranças carinhosas. Foi muito bom, muito bom. Continuaremos nos falando e trocando figurinhas, né? E eu sei que essa decisão de vocês foi assim, conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Vocês são servos do Altíssimo, é Ele que conduz a vida desse casal abençoado. Certamente o Senhor respondeu a orações e nós estaremos na intercessão, né? Para que Deus possa fazer vocês frutificarem em todos os lugares por onde forem, da mesma forma que frutificou aqui no Nordeste, na Bahia, nessa terrinha amada. E quando passarem por aqui, portas abertas, escancaradas,
para recebê-los, viu? Com muita alegria. Deus conduza o espaço de vocês. Deus abençoe Samuel. Deus abençoe Davi. São alvos de nossa oração também, viu? Eu sei que eles estão sendo cuidados pelo Senhor e estão, assim, realizando sonhos, e que Deus tem feito prosperar a caminhada deles e fará muito mais, muito mais. Enfim, boa palavra, viu, amada? Boa reflexão, falou ao meu coração, da igreja, eu tenho certeza também. A gratidão é a marca do crente. A gente deve investir na gratidão, porque é algo tremendamente importante que alegra o coração de Deus, viu? Nosso abraço, nosso carinho, hoje e sempre. Agora vamos para a bênção apostólica. Amém. Irmã Potira, só tenho a agradecer também a irmã, agradecer a Rogério, mas Rogério a gente vai deixar para domingo, porque essa comunhão vai continuar no domingo à noite, o Rogério estará falando para nós também. Então os irmãos aí já fiquem atentos para essa informação. Domingo à noite, nosso querido pastor Rogério estará ministrando no culto, e aí vamos ter também um tempo para, na verdade, fazer essa despedida, né? Que eu não gosto dessa coisa de despedida, não. Eu acho horrível. Mas não é despedida, não. É um até logo, certo? É um até logo. E eu creio que teremos a oportunidade de ir encontrar com os irmãos no Rio de Janeiro, lá em Campos, ou então os irmãos retornarem a Salvador. Sei que vocês vão ter a oportunidade de fazer isso outras vezes. Mas só agradecer o tempo realmente abençoador que Deus nos deu aí com o convívio de vocês. Mas vamos deixar para domingo as outras considerações. Mas, meus irmãos, a irmã Potira falou sobre gratidão, e achei maravilhoso esse tema. Não sei se existe alguma coisa mais bonita nessa terra do que gratidão, irmãos. É muito bonito, é nobre esse sentimento, né? Maravilhoso, coisa linda é ser grato, ouvir sobre gratidão. Há 2 domingos atrás, né, nós falamos sobre a conversão de Zaqueu, e nós trouxemos uma informação ali, não sei se os irmãos se lembram, é possível que não, mas no capítulo anterior, que é o capítulo 18 de Lucas, lá mesmo em Jericó, houve a cura do cego Bartimeu. E naquela mesma ocasião, aquela mesma ida de Jesus a Jericó, ele, além de curar Bartimeu, ele também salva, não é, o pecador Zaqueu. E aí o texto lá diz, no capítulo 18, que a multidão, quando viu a cura de Bartimeu, saiu louvando a Deus, glorificando a Deus, exaltando Jesus, tanto que quando Jesus se aproxima de Zaqueu, tem um monte de gente que Zaqueu nem consegue ver Jesus, aquele povo todo celebrando por causa da cura do cego. Mas quando Jesus salva Zaqueu, parece que o pessoal, assim, Zaqueu é um pecador e tal, e foi mais crítica, mais censura do que gratidão. Então eu estava vendo aqui, durante a ministração sobre gratidão, me lembrando do hino de número 7 do cantor cristão. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor ao homem perdido, das maravilhas, é sempre a maior. Que coisa, meus irmãos, essa letra, não é? É a salvação de Cristo, o estado em que nós nos encontrávamos e o estado em que nós estamos hoje. É entender que a vida aqui é tão breve e que sem o Senhor e a sua misericórdia, onde estaríamos nós agora? Irmã, falando aí da situação lá do Rio de Janeiro, é uma situação recorrente no Brasil e em tantas outras partes do mundo, pessoas em condições assim, de extrema pobreza, de muita carência, mas principalmente, meus irmãos, a multidão que está sem Deus, sem salvação, né? E aí eu quero orar nesse momento. Deus seja louvado. Mais uma vez agradecemos a irmã Potira por sua participação
viu em nosso culto, atendendo o nosso convite. Foi bom demais. Glória a Deus. Vamos orar. Aleluia, Senhor. A Ti todo louvor, a Ti a nossa gratidão, a Ti a nossa adoração, a Ti, ó Deus, nosso muito obrigado por tudo que o Senhor tem realizado, tem feito em nossas vidas. Muito obrigado por Tua obra de salvação, Senhor. Muito obrigado pela libertação, por nos tornar filhos. Ó Deus, estávamos perdidos, distantes, em inimizade, e o Senhor nos reconciliou em Cristo, o nosso verdadeiro sumo sacerdote, o nosso verdadeiro profeta, o nosso verdadeiro rei. Aleluia, o Senhor dos senhores. Obrigado, Senhor, obrigado pela salvação ter entrado em nossa casa, na vida dos nossos filhos, das nossas famílias. São teus, Pai, nossos filhos são teus, nossos entes são teus, eles estão cercados por Ti. Amém. Aleluia, e nós Te louvamos por isso. Glórias ao Teu santo nome. Aceita a nossa gratidão. Pai, Te apresentamos a situação lá do Líbano. Meu Deus, aquele desastre tão grande, vitimando tantas pessoas. Mas, ó Pai, nós Te pedimos pela salvação dessas almas, daqueles que estão enfermos ali nos hospitais, os que já se foram, nós não temos mais o que fazer, mas os que estão vivos, Pai, que ainda estão respirando, Pai, que eles possam ouvir, ó Deus, de alguma forma, Senhor, que só há salvação em Jesus. Aleluia, que só o Senhor salva. Tem misericórdia daqueles que estão nos hospitais, daqueles que, ó Deus, familiares, Pai, que eles possam buscar em Ti, porque a Tua palavra diz que até a natureza prega a Tua presença, a Tua existência, que eles possam de alguma forma ter acesso ao conhecimento da verdade. Tem misericórdia, Senhor, do povo libanês, Pai. Tem misericórdia daquela região, Senhor, marcada por tragédias, por ó Deus, atentados, tantas coisas, o povo sofrido. Pai, tem misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Senhor, também Te apresentamos o Brasil, a situação em que esse país se enfrenta, a situação pandêmica do mundo todo, Senhor, também com tantas vítimas, Pai, tantas famílias, ó Deus, chorando a perda dos seus entes, a situação econômica, Senhor, a situação da saúde, as estruturas hospitalares, o público, Senhor, a comunidade científica, Senhor, se debatendo para que a vacina possa ser aprovada. Senhor, abençoa, acelera, Pai, esse processo. E, ó Deus, ajuda-nos que possamos ter a solução para esse problema. Ó Pai, aceita a nossa gratidão, também perdoa as nossas falhas. Sim, Pai amado, nós Te pedimos, sim, e Te agradecemos em nome de Jesus, amém, para a Tua glória. Amém, amém. Senhor. Aleluia. Amém, aleluia. Amém, irmãos, Jesus. Antes de ministrar a bênção, eu queria passar a palavra a Robson, que possa também dar aí uma saudação, e depois a gente encerra, tá certo? Fala aí, Robson. Graça e paz, irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Gratos aqui por estar reunidos nesta noite, né? Podendo ouvir aí a palavra de Deus, poder rever, como falou aí a irmã Potira, né? E poder ver o rostinho aí da nossa irmã. Que Deus possa abençoar aí o retorno de vocês. Deus guarde, abra todos os caminhos. Prepare essa chegada lá no Rio, né? Que toda e qualquer dificuldade por esse tempo todo ausente possa ser desfeito, qualquer dificuldade que se apareça pelo caminho, né? Mas que acredito que a palavra falou ao coração de todos nós, todos aqueles que ouviram. De fato, esse deve ser o nosso sentimento de gratidão. A palavra de Deus é perfeita e por isso ela diz que em tudo, né? Em todas as circunstâncias, nós devemos reconhecer que Deus é bom, por mais que não consigamos compreender e perceber
mas em tudo que acontece, existe um cuidado de Deus para nós por detrás, que às vezes no momento em que as circunstâncias acontecem, nós não conseguimos enxergar, mas lá na frente nós podemos compreender ou conseguimos ter os olhos abertos para compreender os propósitos de Deus. Então, por isso que independente de circunstâncias boas ou ruins, o sentimento de gratidão a Deus, não ao problema, né? O pastor Viana sempre fazia questão de frisar isso. Essa era uma das mensagens que eu mais recordo dele. E ele sempre falava sobre isso. Nós não agradecemos pelas coisas, né? Por isso que não agradeça por tudo, mas em tudo. E esse realmente deve ser o nosso sentimento, né? Em qualquer circunstância, ser grato a Ele, que é bom. Como Geisa falou, um dos atributos de Deus imutável é a sua bondade. Então, Ele sempre é bom. Então, seja grato a Deus. Deus nos abençoe, meus irmãos. Dê uma noite aí de paz e um fechar de semana aí na presença dEle. Que Deus nos abençoe e uma boa noite a todos. Retorna a palavra ao pastor. Amém. Então vamos ministrar a bênção e depois os irmãos abrem os microfones aí, tem muitos irmãos aí conectados, abre o microfone, dê o seu alô para a gente lhe ouvir, se possível lhe ver também. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, sobre a tua casa. Amém. E tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. Sim. E te dê a paz. Amém. Aleluia. Amém. Deus abençoe, amados. Pai de Jesus.